Pessoal, vamos deixar de enrolação e falar a verdade. Realmente, os militares em 64 fizeram realmente uma revolução armada. Saíram com os tanques nas ruas, amedrontaram os comunistas, os traidores da pátria, os ladrões, os criminosos. Aí, depois de 6, 7 dias, esses mesmos comunistas, deputados, senadores, os convocaram para administrar o Brasil. E Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, parece que até o Kubitschek, todos esses que estavam junto com o João Goulart, comunistas. Mas se não fosse o tranco e a determinação das nossas Forças Armadas, principalmente dos militares do Exército, não teria botado para correr os comunistas e colocado medo nos comunistas. Os comunistas, vocês já sabem, que eles não saem do poder facilmente. Eles não querem largar a mamata, demoram 100 anos para chegar ao poder. Demoraram primeiro 35 anos, começou a comunismo age no Brasil desde 1910. Eles sempre estão querendo o Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. Eles querem ter o poder, querem roubar e ter o poder. E o povo todo na miséria. Classe média, classe rica, pequenos empresários, médios, micros. E depois, em 64, novamente, os militares dando recados, não adiantou com agora. Os Vilas Boas, o Mourão, alguns brigadeiros, outros generais, falando abertamente que está tudo errado aqui no Brasil, falando da criminalidade, falando da matança, falando da falta de moral, de ética, falta de governo, e eles não se tocam, porque eles não largam o poder. Só largam o poder, não adianta ir milhões de pessoas nas ruas, não adianta fazer impeachment de um, impeachment do outro, que vocês estão vendo que são todos comunistas e criminosos e oportunistas, não amam o povo, não amam o Brasil. Os militares amam o povo e amam o Brasil, eles são patriotas. Graças a Deus que os nossos militares não são comunistas e são patriotas. Tem alguns, claro, que comunistas são, e agora o Vilas Boas deu um chega para lá neles. Tanto o Vilas Boas falou que agora ele conseguiu reunir todos os militares num pensamento único, monolítico, estão coesos, estão unidos. Esse é um recado duríssimo. E fora agora, cada semana o Vilas Boas está dando uma porrada aí. Só que os comunistas não se tocam. Então, pessoal, a verdade foi essa. Em 64, os militares fizeram uma revolução armada sim. E nós devemos nos orgulhar disso. Devemos nos sentir orgulhosos dos nossos militares. Vocês aí, e até eu, caímos nessa história, não tem que levar milhões de pessoas nas ruas, não tem que fazer manifestações, não precisa. E a história da ONU, a ONU, pela lei própria dela, ela não pode se imiscuir em assuntos políticos internos de outros países. E depois falaram que tem que milhões de pessoas nas ruas, senão a ONU... Porra, olha, a Inglaterra já descartou a ONU, os Estados Unidos já descartou. Eu não quero falar palavrão aqui, mas vocês sabem, né? Nós não precisamos da ONU, ninguém precisa da ONU. A ONU é comunista, é criminosa, a ONU que faz os governos ensinarem pedofilia, ideologia de gênero, direitos humanos, que daí para 200 índios eles dão um pedaço de terra tamanho lá do estádio de Sergipe, de Alagoas, bem em cima dos nossos minérios, para roubar nossos minérios, ensina tudo que é errado para a população, para a sociedade, quer desintegrar a sociedade, a família. Então, os senhores sabem disso tudo. Então, não precisa. Nós temos que ficar orgulhosos de que os nossos militares são brasileiros, são patriotas e vão agir. Esse negócio aí de dizer, não, se não for milhões de pessoas nas ruas, os militares não poderão agir. Meu Deus, vocês já sabem disso? Que 95% do que se produz aqui no Brasil é tudo de multinacionais, de estrangeiros, empresas estrangeiras. Eles vão ficar felizes que aqui no Brasil tem um país agora, um governo agora de direita, com menos corrupção, menos burocracia. A sociedade inteira vai começar a ganhar mais dinheiro, consumir mais, vai diminuir essa corrupção monstra. Então, pessoal, não precisa justificar, dar explicaçãozinha, não. Ou éramos inúteis, inocentes úteis, não inúteis, inocentes úteis, ou são esses comunistas infiltrados nos nossos movimentos militares, nos movimentos religiosos, etc. e tal aí. Então, pessoal, precisamos novamente de uma revolução do bem. Os militares têm que agir, têm que intervir,
saem com os tanques nas ruas, aí sim os comunistas e os criminosos saem. Porque senão eles não saem. O Olavo de Carvalho fala isso, vários historiadores falam isso, que os comunistas só saem na porrada, só saem na marra. Só que muitos vão ficar quietinhos lá e talvez daqui a 10 dias, depois que os militares fazerem a revolução, a contra-revolução, porque a revolução comunista já foi feita. Nós aqui já vivemos no país comunista. Aí eles vão lá e vão votar, chamam os militares. É como foi em 64, os próprios comunistas chamaram os militares para administrar o Brasil. Um abraço, pessoal. Meu nome é Benjamin Farias. E não vamos ter medo, não. Não devemos ter vergonha. Os militares foram restabelecer a democracia, restabelecer a ordem, restabelecer a disciplina, restabelecer uma sociedade mais normal e criar esse Brasil todo que você vive hoje. Rodovias, BRs, foram feitos pelos militares, pessoal. Então, não precisa ter vergonha, não. Foi uma revolução, sim. Revolução do bem. E os militares também, hoje, são tão patriotas quanto os de 64. E eles vão agir, independente do povo ir às ruas ou não. Um abraço, boa sorte e bons momentos para todos nós.